Olá galera, tudo bem? Então aqui é uma aula de separação de misturas, perfeito? Pessoal, olha só, você viu misturas homo heterogêneas, então você vai agora fazer a separação delas. Como fazer isso? Primeira coisa, a mistura que você tem aí, né, no teu exercício, na tua atividade, ela é homo ou hétero? Porque se ela for homogênea, então você vai fazer o seguinte, você vai ter um leque de opções. Se ela for heterogênea, você vai ter outro leque de opções. Percebeu como funciona? Então, a primeira decisão que eu tomo quando eu tenho uma mistura é se ela é homo ou hétero. Vamos fazer o seguinte, vamos separar em dois grupos, então. Primeiro, homogêneas. Como é que eu separo a minha mistura? Depende, pessoal, depende de quem é a mistura, ok? Mas não esqueça, só misturas homogêneas, aquelas monofásicas, tá? Então, por exemplo, ó, água e sal de cozinha, água e cloreto de sódio. Uma mistura muito simples, muito tranquila. Se eu quero separar os dois, porém eu só quero o sal de volta, eu faço uma evaporação. Na evaporação, então, a água que é mais volátil, ela vai embora, ela vai sendo separada, perfeito, sem problema nenhum. E o sal não. O sal não é volátil, o sal vai ficando. Isso é muito usado em salinas, que a gente percebe ali do Rio de Janeiro para cima até o Rio Grande do Norte. A água vai evaporando e o sal vai ficando. Então, evaporação, vai o líquido, ok? Fica o sólido. E se eu quero os dois de volta, se eu quero água e sal de volta, tá? Eu quero obter os dois. Então, evaporação não serve. A gente vai usar uma destilação simples, que é aquela que trabalha com uma grande diferença no ponto de ebulição. Grande. Perceba que eu estou, então, ali aquecendo, tá? Aquecendo a minha mistura água e sal nesse balãozinho de destilação. E a água ela vai entrando em ebulição. O único caminho que ela tem para seguir é esse, por onde ela passa num condensador e ela vai gotejar aqui dentro, então, galera, tá? Desse frasquinho, perfeito? Essa é a famosa água destilada e ela é uma água pura. Sal aqui na esquerda, água aqui na direita, viu? Separei os dois. Água e álcool daria por aqui? Não é legal. Água e álcool tem que ser por uma destilação fracionada, mas deixa eu te mostrar por quê. Se eu coloco água e álcool aqui, entra ebulição álcool e água vai junto. Entra ebulição álcool e água vai junto. Então não é legal. É usado uma tal de destilação fracionada, que é o mesmo caso que se usa com o petróleo, pessoal. Então, destilação fracionada ela é mais eficiente, é um pouco mais complexa, mas é muito mais eficiente. Água e álcool, água e éter, ó, líquidos, ok? Com líquidos eu separo assim. O petróleo é uma mistura bem complexa. Aqueço o petróleo e as moléculas mais leves, perceba, estão sendo lá no topo dessa torre. As moléculas mais pesadas, né, de maior massa, saem na base dessa torre. Então é uma torre de fracionamento. Então, destilação fracionada separa líquidos de líquidos. Belo exemplo é o petróleo, tá? Avançando, galera, temos uma mistura agora, por exemplo, aqui de água e sal, só que eu vou te mostrar o que é osmose. Osmose não separa ninguém, tá? Osmose é quando o meu solvente ele passa do meio menos para o mais concentrado. Isso é osmose, tá? Só que se eu aplicar uma pressão demasiada aqui no lado mais concentrado, a água ela começa a voltar, o que não é natural, mas é útil, chamada osmose reversa. É quando eu pressiono então ali o lado mais concentrado, tá? E a água ela acaba passando para o lado menos. E essa água aqui que você está vendo, aqui na minha direita, ela é uma água potável, ela pode ser consumida. Então, osmose reversa é um tipo de separação muito barato e muito usado hoje em dia, tá? Temos agora a separação, por exemplo, do seguinte, ó, olha só como é que seria na prática aqui a osmose reversa. Tá? Eu empurraria então, né, a água e sal em cima de membranas. Viu? Separaçãozinha, então, bem legal. Esses canudinhos que esses meninos estão usando, eles sugam a água suja, salgada, e a água sai limpinha. Fechou legal? Vamos lá. Agora tem uma mistura, por exemplo, de gases, tá? Sou obrigado a fazer uma tal de liquefação fracionada, que é quando você, então, faz um gás virar líquido. Por exemplo, o ar que você respira, né? O ar que tu respira, ele tem vários gases, vários, tá? Começa com nitrogênio, depois oxigênio, aumentando a pressão e diminuindo a temperatura, os meus gases passam para a forma líquida. Fechou? Então, se o gás passa para a forma líquida, eu vou separando líquido por líquido. Pego lá uma amostra de ar, por exemplo, ó, aumento a pressão, diminuo a temperatura, percebeu ali? Ó, cada gás vai virando líquido, bem bonitinho, dessa maneira. Faço isso em etapas, tá vendo? Ó, baixo um pouco a temperatura, paro. Baixo um pouco a temperatura, paro. Baixo um pouco e paro. Fracionando a minha mistura de gases em vários líquidos. Legal? Muito bem, então posso separar os componentes do ar dessa maneira. Se eu quero separar os componentes de uma liga metálica, né, como ouro 12 e ouro 18, eu devo fazer uma fusão fracionada. Fusão, se você não lembra, é de sólido para líquido. Tá? Eu vou derreter um metal e não vou derreter o outro. Pelos pontos de fusão, eu derreto primeiro o ouro e depois, né, me sobra o cobre.
Pronto, ó, o ouro está derretendo e o cobre não. Quando eu derreto alguém e não derreto outro alguém, eu tenho uma fusão fracionada. Rola a fusão de um e não a fusão de outro. Você viu então aqui, pessoal, nesse bloco, separação de homogêneas. E eu vou postar para você outro videozinho para separar misturas heterogêneas. Bem legal? Muito bem, galera. Até depois, tá bom?